Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Conecta Mais com Simone Santos. Hoje, para falar de um assunto extremamente importante e relevante para todos nós. O inverno está chegando e com ele surgem as preocupações com os eventos climáticos que podem acontecer e impactar de maneira forte e efetiva a vida da população. Aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos por uma tragédia, a pior tragédia climática do estado, e todos nós sabemos bem o drama que o gaúcho viveu. Diante disso, sempre que essa época se aproxima, nós ficamos mais apreensivos. Muitos são os prognósticos e os diagnósticos falando sobre o fenômeno El Niño pelo mundo. E para falar sobre isso hoje, eu estou recebendo dois convidados super especiais. O professor Francisco Aquino, que é climatologista e chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Vanessa Guehn, que é meteorologista da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao Conecta Mais com Simone Santos. Como eu disse no início, para falar de um assunto que é tão relevante, tão importante e que a gente sempre fica um pouco apreensivo. O gaúcho ficou com um trauma no inconsciente coletivo, Sem né? dúvida. Sim. E muitas são as previsões, as notícias que a gente ouve para esse ano de 2026 sobre o assustador El Niño. Então, professor Aquino, eu conversando com o senhor e lhe perguntando o que nós podemos esperar como previsão para esse inverno aqui no Rio Grande do Sul. Bom, antes de mais nada, olá, Simone, obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui com você e com a Vanessa, né? Eu acho que a principal mensagem que nós da Universidade da Climatologia gostamos de passar para a sociedade gaúcha é tranquilidade. É mais um inverno em que a gente tem a previsão de um El Niño se configurando, se formando. Ao longo das últimas décadas, os nossos invernos ficaram mais aquecidos, ficaram mornos, e a mudança do clima, mais o El Niño que se organiza, ele ainda não está presente, ele vem se organizando, gera para nós temperaturas acima da média e precipitação. Então, é para chover mais no inverno do Rio Grande do Sul, e claro, assim como em outras partes do mundo, os eventos mais concentrados de chuva, que nós praticamente nos acostumamos no Rio Grande do Sul, são mais frequentes. Mas é importante lembrar do nosso trauma, do evento impactante entre 23 e 24 que o Rio Grande do Sul passou, para que a gente possa se planejar, para que a gente possa se organizar. Isso não quer dizer que vai repetir necessariamente nesse inverno. Eu acho que essa é a primeira informação que eu acho que eu poderia trazer como uma contribuição da pesquisa. Olhando os centros de previsão no Brasil e no mundo, a nossa própria previsão gerada lá no Centro Polar e Climático e, mais do que nunca, os centros internacionais, quer dizer, o que todos estão avaliando. Então, é claro que, como o planeta está muito quente e, obviamente, os impactos dos desastres se propagam em ano de El Niño, sempre vem a pergunta de quão impactante será o El Niño. Então, é muito importante, né, ouvir um especialista que tem essa expertise que o senhor tem, falando sobre esse fenômeno, porque, como eu disse, está no inconsciente coletivo essa dor, esse trauma. E a gente vem ouvindo em diferentes sites de notícias sobre os efeitos do El Niño em outros lugares do mundo. E aí, para nós aqui, a gente pensa, e o que nós podemos esperar? Então, isso também ajuda a tranquilizar, né, a população, porque a gente fica um pouco assustado. Se você me permite, Simone, o que nós observamos nas redes sociais, nas notícias mundo afora, nos últimos 50, 60 dias, comparações do El Niño que está se organizando com El Niños fortes no passado. Então surge às vezes uma dificuldade em categorizar o El Niño ou na compreensão do El Niño, mas é sempre bom lembrar, um El Niño forte não necessariamente traz impacto forte ao Rio Grande do Sul. Um El Niño fraco não necessariamente traz impacto forte. Então, simplesmente atribuir um El Niño forte, que vai ser muito difícil, não funciona assim na natureza, entre o oceano e a atmosfera.
Também existem comparações de que um El Niño que ocorreu em 1877, 78, que foi um El Niño de grande impacto global, porque não se tinha previsão, não se tinha real entendimento de como funcionava um El Niño, e ele, claro, causa prejuízos na energia, na agricultura, no transporte, na mobilidade. Então, globalmente, nós passamos por estiagens severas, inundações severas, isso impactou a produção de alimentos, isso gerou fome, milhões de pessoas morreram, isso em 1877, 78. E aí, em 1878, 79, tem uma conferência de geógrafos no Peru, onde se traduz esse evento como El Niño. É aí que vem a palavra. Aí é que vem essa palavra assustadora. Assustadora, porque o auge do El Niño, ele acontece entre dezembro e janeiro. Então, aproxima com a chegada do menino Jesus. Então, a alusão dos pescadores peruanos com final de ano, águas mais aquecidas, à configuração do El Niño, traz essa simbologia, essa cultura ao fenômeno descoberto. E, claro, o oposto ao menino traquina, vamos dizer assim, vem a menina, que é a laninha. Isso. Então, nós saímos de uma laninha muito curta, recente, que inclusive contribuiu para diminuir a chuva no sul do Brasil, e agora voltamos rapidamente, e isso tudo provavelmente, essas trocas muito intensas nos últimos anos, provavelmente é resultado da mudança do clima. Mas combinar a mudança do clima com o El Niño e garantir que vai ter muita chuva e inundação no Rio Grande do Sul, não é possível falar isso nesse momento. Daí já é demais, né? Aí acelerar demais. Agora, quando o senhor me diz que nós teremos temperaturas mais altas, né? Isso quer dizer que o nosso inverno será menos rigoroso? Não. Dá para se pensar dessa forma, não? Dá para se pensar assim. Nos últimos 30 anos, o inverno do Rio Grande do Sul mudou. Ele ficou mais quente, até diminuiu um pouco a precipitação de média de estação do ano. Ficou mais concentrado. Agora, isso não quer dizer que não vai cair um floco de neve no Rio Grande do Sul, que a gente não vai ter uma onda de frio e assim por diante. A gente observa, de modo geral, nas pesquisas, que a gente tem tido períodos muito frios, curtos. E a maior parte do tempo morno, arrefecido, que é diferente dos avós e os bisavós. Era um inverno úmido, os 3, 4 meses, temperaturas mais baixas, não necessariamente tão frias, mas a combinação de maior umidade, maior nebulosidade, temperaturas na média mais baixas, traduzia um inverno mais duradouro, um inverno mais difícil, considerando que a infraestrutura, o que a gente tinha 60, 80 anos atrás, então, claro, isso se tornava um inverno. Mas, de modo geral, o mundo ficou quente, o Brasil ficou quente, o inverno gaúcho ainda é inverno, mas ele é mais morno comparativamente com o passado, simplificadamente falando. A gente já inicia a nossa conversa com boas notícias, né? Desmistificando o El Niño, né? Falando sobre esse inverno que a gente realmente percebe que vem uma estação apaixonante na nossa cultura. A gente espera o inverno. Não dá para negar. O senhor gosta do inverno, professor? Eu adoro o frio. O senhor gosta do frio, Vanessa? Prefiro o frio. Eu não gosto do frio. Agora, eu queria conversar um pouquinho com a Vanessa também, né, que é meteorologista, é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que a Defesa Civil vem tido aí, né, nos últimos anos, diante de tudo que a gente viveu, um trabalho muito importante, muito consistente de auxílio, de apoio à população e também de diagnóstico de risco, de prevenção. Esse é o eixo principal da Defesa Civil, né? Isso. Muito obrigada, Simone, pelo convite. Bom, a Defesa Civil ela vem se reestruturando muito devido a esses eventos que a gente foi acompanhando, sendo impactados. A gente tem já agora, desde 24, foi instalado um radar, do radar de Porto Alegre, né? Que ele pega as áreas ali mais aqui da região metropolitana, áreas mais críticas, digamos assim, do estado, mais povoadas, da Serra dos Vales, Litoral Norte. E, além disso, tem também estações que foram instaladas agora recentemente, tem a contratação, né, os radares que já vão ser instalados entre 2026 e 2027.
Então, a Defesa Civil está se reestruturando bastante para tentar, pelo menos, minimizar o impacto na população. Agora, quando a gente fala em população, e mesmo quando eu conversava com o professor Aquino, a gente percebe que hoje tem muita informação. Muita informação. Uhum. E tem muita informação que, em alguns casos, são um desserviço para a Sem dúvida. população, né? Então, quando a gente fala de monitoramento de área de risco, de prevenção, como é que se trabalha na população isso? Inicialmente, o que a gente, como Defesa Civil, meteorologista, o que a gente faz? A gente vai acompanhando eventos. Quando a gente observa um evento que pode ser um pouco mais significativo no estado, a gente elabora um relatório de monitoramento, que é de uso interno para a Defesa Civil. E esse relatório, ao se aproximar do evento, que pode ser mais significativo, caso ele indique, além disso, a gente tem limiares para chuva, vento, granizo. Caso eles cheguem a algum desses limiares, a gente emite um aviso hidrometeorológico. E esse aviso, ele é um documento que vai ser divulgado para a população e também vai para as defesas civis municipais e regionais. Então, a partir disso, e conforme o evento, né, vai se aproximando, são emitidos os alertas, que é aquela mensagenzinha SMS, que hoje, desde 25, tem o Cell Broadcast, que é aquele sinal, né, no celular, que enquanto a pessoa não clica, ele não sai da tela. Então, a Defesa Civil, a gente vai se preparando, né, os passos a passos, quando a gente observa um evento, é a partir disso. Quando a gente fala em prevenção, tem como as famílias se prepararem para isso? Porque a gente sabe, né, como disse o professor Aquino, é um período de maior chuva, de maior concentração de chuva, de mais frio. Então, tem como se preparar para isso? Na iminência de um evento, assim, na poucas horas, o que a gente indica? Quando é risco de tempestades, vento, granizo, se abrigue, fique em lugar abrigado. Não, teve muitas pessoas que disseram: eu recebi o seu broadcast, eu achei que ia dar tempo de chegar em casa. Não saia, fica onde está, pelo menos até sair o temporal, se dissipar. Em relação às chuvas fortes, chuvas intensas que podem trazer alagamentos, não passe em áreas alagadas, de forma nenhuma, porque isso traz risco à vida. Agora, essa pergunta é para os dois. O Rio Grande do Sul, ele está mais bem preparado para enfrentar eventos climáticos extremos? Professor, na sua opinião? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nas tuas perguntas, Simone, mostrou dois caminhos para quem nos acompanha, nos assiste e entenda. O trauma recente, a vivência de eventos extremos, e é historicamente extremos o que o Rio Grande do Sul viveu entre 23, 24 e 25, trouxe, infelizmente, um aprendizado forçado. Então, a população, ela começou a perceber risco, ela começou a se questionar sobre perigos e riscos entre o deslocamento de uma escola, o shopping, casa, trabalho, e um alagamento, uma chuva de granizo, um vendaval. Ela percebe isso. E a sociedade também percebeu a importância da comunicação e da defesa civil. Então, isso é uma melhora substancial. Por que eu digo que isso é uma melhora substancial? Porque o Brasil, ele institucionalizou de verdade a defesa civil a partir de 2012. Né? Então, é aí que veio a lei nacional, dizendo assim, olha, todo município vai ter que ter seu sistema de defesa civil, vai ter um coordenador de defesa civil. E esse processo, ele ainda está em andamento. A maioria dos municípios no Brasil não tem um responsável de defesa civil especialista no assunto, comunicar, prever, logística e essa. Então, a gente avançou muito e, lamentavelmente, o evento de 23 e o de 24 no Rio Grande do Sul fez uma mudança de jogo, vou falar por mim, na academia, né? Uma mudança de jogo para a defesa civil brasileira. Trouxe a defesa civil para o palco, trouxe a necessidade de investimento e aporte público na defesa civil, e aí, claro, hoje o Rio Grande do Sul, na sua pergunta, ele está muito melhor,
com a Defesa Civil e a sociedade entendendo um papel necessário que é a Defesa Civil. Em 23, a maioria das pessoas não entendia o que era a Defesa Civil. Municípios nem entendiam que tinham que ter a Defesa Civil, etc. Exatamente. Então, como nós passamos por mais de 400 e alguns municípios fortemente impactados nesses eventos, a lição dura que fica para o Brasil, Defesa Civil Nacional, etc., é de que esse processo tem que ser mais acelerado, ele tem que ser mais intensificado, ele tem que ser mais incentivado e assim por diante. E você sabe, num país em que você tem mais de 6 mil municípios, como você faz todos os municípios a aderirem ao sistema, a fortalecerem e assim por diante? Então, é uma combinação de município, de região, de estado e país. Então, a gente avançou muito. A maioria dos países no mundo, 50%, 60%, ainda não tem sistemas de alerta antecipados como o Cell Broadcast, né? O Cell Broadcast, isso. E a gente entende que a telefonia móvel é a grande chave de comunicação no futuro. Porque ela está acessível. Isso. Então, assim, bom, eu não vou deixar para a Defesa Civil responder, né? Vanessa, acredito que sim. Sim, ela está bem mais estruturada, como eu comentei, a gente já está avançando em nível de tecnologia. A gente viu a necessidade de radares. Antes dos eventos D24, a gente dependia dos radares da aeronáutica, que horas funcionavam, horas não funcionavam. Só um produto de dado de radar, que também não dá para indicar se a tempestade vai ser severa, que tem que enviar um alerta vermelho, um alerta Cell Broadcast. E hoje em dia, com esse avanço, essa necessidade de ter esses instrumentos, essas tecnologias para o Rio Grande do Sul, para monitorar, para realizar o Nowcast, dá para ver que sim, a Defesa Civil está mais estruturada, com estações de nível de rio, estações meteorológicas, então sim, está bem mais estruturada para próximos eventos que tem por vir. A gente torce, apesar de saber, numa visão realista, a gente sabe que sim, né? Mas a gente torce, enfim, que seja um inverno dentro dos conformes, como se diz, né? É uma ótima pergunta essa dos conformes, porque é frequente enchentes no Rio Grande do Sul. Sim, né? exatamente. É uma realidade. É uma realidade. Então, o Rio Grande do Sul, por ter as 4 estações, entre aspas, bem características, nós temos todos os tipos de eventos meteorológicos mais intensos na mudança do clima. Então, é quase um estado campeão em desastres, em qualquer época do ano. Ou a gente sai de uma granizada recorde para um vendaval impressionante, uma rajada de vento de um ciclone extratropical que fica excepcionalmente intenso, ou volta para seca, ou agora inundações e enxurradas, né? Então, o gaúcho sabe, as gaúchas e os gaúchos sabem, inunda com frequência no inverno do Rio Grande do Sul pelas chuvas concentradas. Os riscos maiores com a mudança do clima, não só com o El Niño que favorece, é isso ter maior frequência. A intensidade. Bom, a intensidade, 1 semana, 10 dias antes, todos os órgãos de previsão, privados e públicos, estão antecipando, né? E aí a rotina da prevenção, etc., essa é uma longa jornada, né, sem dúvida alguma, para o enfrentamento das próximas décadas. As próximas gerações viverão com este cenário que a gente discute agora. Exatamente. Né? Então, o fortalecimento, nesse caso da tua pergunta, da Defesa Civil, do ponto de vista da academia, é fundamental. Sem dúvida. E é o que vem acontecendo, e a gente sabe que ainda tem, né, passos aí nesse processo de evolução. Professor Francisco Aquino, que é climatologista e é chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Vanessa, meteorologista da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, também muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada por estarem conosco aqui nessa noite, trazendo essas informações aí que são tão relevantes para todos nós gaúchos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Simone. E a gente faz um intervalo agora, mas é rapidinho, a gente já volta. Upon
forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Estamos de volta com o Conecta Mais com Simone Santos, trazendo muita informação e entretenimento para você aqui no canal Poa Streaming. Toda história de sucesso tem por trás dela muitos desafios, conquistas, reviravoltas. E é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais a história de cada pessoa, porque cada ser humano é um livro com muitos capítulos já contados e ainda os que virão. Esse início poético é para falar que hoje, aqui no Conecta Mais, eu estou recebendo o meu colega de profissão, o comunicador e empresário Fabiano Brasil, e a gente vai conversar com esse cara que é muito conhecido aí dos gaúchos, mas a gente não vai falar só sobre a caminhada profissional dele, não. A ideia aqui é mostrar o Fabiano, o pai, o filho, o esposo, enfim, falar um pouquinho sobre quem é o Fabiano Brasil. Fabiano, é um prazer te ter conosco aqui no Conecta Mais e poder partilhar um pouquinho dessa tua caminhada e dessa tua trajetória com quem está nos acompanhando. Legal. Simone, em primeiro lugar, muito obrigado, né, pelo convite aqui dos programas de estreia na nossa emissora. Falar da minha alegria quando a gente teve a oportunidade de conversar e trazer o teu trabalho para cá, trazer a Simone Santos aqui para a Poa Streaming TV. Para nós é uma honra muito grande como empresa e para mim, particularmente, também ter uma colega tão competente, com uma história tão bonita na nossa comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, poder fazer parte aqui do nosso elenco de apresentadores e do Conecta Mais, né, que é um programa que mal começou e a gente já está encantado aí com a forma como vocês trabalham, você, o Robson, que são muito bem-vindos aqui ao nosso time. Muito obrigado pelo carinho. A ideia é exatamente essa, né? É conectar histórias, trazer conteúdo interessante e relevante para que as pessoas queiram estar conosco, né? Verdade. Agora, Fabiano Brasil, cá entre nós. Vamos começar pelo começo? Vamos pelo começo. E olha, 49 anos de idade, 28 de carreira, tem historinha. Meu Deus, tem muita história para contar. A gente não, nós poderíamos ficar aqui até amanhã e a gente não conseguiria contar tudo isso. Mas a gente vai dando uma editadinha, né? Claro. Fabiano é natural de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, 15 de fevereiro de 77, às 10h20 da noite, no Hospital Beneficência Portuguesa. E nasci numa terça-feira de carnaval. Oh, e tu gosta de carnaval? Não sou muito do carnaval festa, assim, nunca gostei de festas à fantasia, não é o meu forte. Mas eu considero que o carnaval é um momento onde também tem pessoas que vão extravasar, tem outras que vão descansar. Eu utilizo mais a segunda parte. Quem foi o Fabiano Guri? Como foi a infância do Fabiano? Tu tem irmãos, Fabiano? Eu tenho irmãos. Eu fui o guri chato, né? Eu fui o guri chato. Porque eu sempre gostei muito de falar, sempre fui muito da comunicação, né? Eu tenho um irmão por parte de pai e mãe, né? O Diego, que hoje tem 45 anos. E tenho dois irmãos, um casal de irmãos, só por parte de pai, né? O pai ficou viúvo, muito jovem, aos 27 anos, e conheceu minha mãe depois, e já tinha dois filhos, né? No caso, o Marco e a Giovana, meus irmãos mais velhos.
e casou com a minha mãe, e depois de alguns anos veio o Fabiano. Então nós somos quatro irmãos, né? O meu pai, infelizmente, faleceu muito cedo, eu tinha 15 anos, mas ele é um dos grandes responsáveis por eu trabalhar com o que eu trabalho hoje e ser apaixonado por isso que eu nunca, na minha vida, sabe, Simone, eu me vi fazendo outra coisa senão o que eu faço, que é comunicar, trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, eu confesso que veio depois, mas o rádio sempre foi uma grande paixão desde o início. Então conta pra gente que eu sempre tive essa curiosidade, assim, às vezes a gente se encontra por aí, mas a gente não consegue ter esse contato de contar história, e eu Exato. amo ouvir histórias. E eu sei que tu é um contador de histórias. Também. Como é que surge, então, a comunicação na tua vida? Então, o meu pai, ele era um inspetor de vendas e vendedor de uma empresa de telhas autoportantes lá de Ijuí, a Imasa, que ainda existe a Imasa. Mas ele também tinha o sonho de se transformar em artista. Então, meu pai tocava gaita piano, gaita ponto, e inclusive chegou a tocar um bom tempo lá nasceu na Parada Bonita, hoje distrito de Arambaré, que na época era distrito de Camaquã, e lá ele tocava nas rádios, nos bailes e tal, tocou em dupla com o José Mendes, por exemplo, que é um grande nome, né, que infelizmente também nos deixou muito cedo. O pai era músico, então ele começou um trabalho dele ali em 1985, por aí, a tentar buscar o lugar dele na música. E eu sempre apaixonado por comunicação, também por música, por declamação. Eu era declamador mirim. Meu pai ia nos CTGs e eu era declamador mirim dos CTGs, dos quais ele passava. E quando eu tinha ali meus 7, 8 anos, não recordo exatamente o dia, mas nessa média de idade, o pai foi levar uma fita cassete para o Sérgio Zambiase, na João Pessoa, quando o estúdio da Farroupilha era ali, em frente à Redenção. E quando eu entrei no estúdio, que eu vi aquilo ali, eu saí dali e falei, pai, eu quero fazer isso aí quando crescer. Né? Ele falando ali, né, com aquela mesa cheia de papéis e gente, olha, a mãe está aqui apavorada, e o pai nem se fala, aquela história toda. E eu vi aquilo e o pai, eu quero fazer isso. Daí estávamos na João Pessoa, meu pai... junto comigo foi até Alberto Bins, ali naquelas lojas de microfones, me deu um gravador com um microfone. Para quê, né? E virei o chato da família, queria entrevistar todo mundo, falar com todo mundo. Veio depois a época do futebol de botão, aí brincava de ir na rádio, de comentar. Acredito que todo menino fez isso em algum momento. Sempre gostei também bastante de futebol. Então, eu acredito que ali começou tudo, e eu me lembro que eu ouvia a Farroupilha, porque o pai queria ver se ia tocar a música dele, e a mãe também ouvia e tal, a dona Marta, e eu pegava e imitava o então repórter Edir Morelli, que ele entrava, né, com reportagens e tal, de tal lugar, aí eu botava a tampa da margarina no ventilador para fazer o barulho do helicóptero, e entrava gravando, eu fazia horrores em casa, assim, eu era o chato da família, né? No ano novo, eu ia lá fazer as previsões, né, tentando impostar a voz, um guri, né, de 8 anos, 9 anos. Então, eu acredito que a comunicação teve comigo desde sempre. Eu nunca me vi fazendo outra coisa senão isso. Né? E tu nunca pensou em mudar? Não. Mesmo não. diante dos desafios, porque a gente sabe que a vida ela é feita de desafios e a nossa caminhada profissional também tem, né, as suas dificuldades. Mesmo diante dos desafios, tu nunca parou e pensou, bah, não sei, acho que vou por aqui. Não. Na verdade, sempre... o que aconteceu foi que quando o pai morre, né, muito cedo, recente tinha feito 15 anos, são 10 dias depois, eu já trabalhava com meu avô em obras. Meu avô era construtor, né, vivo ainda com 93 anos, mas era construtor. Eu ia com ele para ganhar um dinheiro, para comprar uma camisa, um botão, né, um brinquedo, enfim. Eu ia lá para virar massa com o vô e tal, mas... Aquela história, eu vou me tornar radialista, jornalista pensamento. E tal. Quando o pai morre, tanto é que eu tinha aquelas mochilas de colégio, de escolas que tinha em faculdade, jornalismo, pedagogia. Sim, a minha sempre foi jornalismo. Sempre foi. Quando o pai morre, eu tenho que, né, ficamos eu, minha mãe, e eu o mais velho da minha mãe, o meu irmão mais velho até morava conosco na época, mas eu me vi eu preciso trabalhar em outras coisas, não vou conseguir entrar em rádio agora. Então, eu comecei a trabalhar em outras funções administrativas. Fui cursar administração logo depois. Aí trabalhei, fui digitador da Carris, trabalhei como auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, lá no Colégio Adventista de Porto Alegre. Inclusive, me deram a oportunidade de trabalhar um turno, estudar outro, para não ter que sair da escola na época. Né? Depois fui para a rede pública,
porque não adianta, tinha que sobrar mais dinheiro, né, para ajudar em casa. E passei a trabalhar, então, em funções administrativas. Até que em 98, eu fui trabalhar no Hospital São Lucas da PUC, como administrativo noturno, e bem na época inaugurou uma rádio comunitária na Zona Sul, a PRTC, e o diretor da escola era um grande amigo que meu pai havia tido, que era o Antônio William, e eu vi, pô, tem uma rádio comunitária, eu vou lá pedir um trabalho para mim. Ele, não, cara, vem ter o teu programa aqui na rádio, Espaço Alternativo. E aí eu, então tá, vou para aí e tal. Eu trabalhava uma noite sim, outra não, eu fazia faculdade pela manhã, à tarde eu trabalhava num outro emprego, uma noite eu dormia e no sábado eu fazia o programa Espaço Alternativo na Rádio Comunitária, era semanal o programa. Aí fui cursar ali o curso de locução, no antigo FEPLAN. Ah, sim. Fui fazer a FEPLAN, lá conheci Sérgio Reis, foi um dos grandes nomes do rádio, o Ricardo Queiroga, e no primeiro dia de curso, o Queiroga olhou para mim, fez um teste lá, vamos ver o que cada um sabe. Ele, cara, tu quer fazer o que aqui? Não, quero ter um certificado. Não, mas cara, tu é bom, vamos conosco para televisão. Aí veio um programa no Canal 20, na época, o Esporte em Revista, que era museu, e mais 6 colegas que dividíamos um programa de 27 minutos. Cada um tinha 3 minutinhos, alguma coisa ali. Pra falar. E aí que entrou o futebol também na minha vida. Eu passei a fazer coberturas sim. esportivas e trabalhava na PRTC também, né? Na Rádio FM 95.5 à época. Então ali foi o início, ali foi o start disso tudo. Aí eu comecei a frequentar estádios. Aí houve uma série de rádios que eu trabalhei. Rádio RGS 1300 AM, Rádio Metrô, Rádio ABC em Novo Hamburgo. Eu cheguei a fazer alguns freelancers lá de plantão, depois repórter. Até que a grande oportunidade no rádio, depois de um trabalho que a gente executou muito bom na Metrô FM, que era parceira da Rádio Liberdade, o Grupo Citarcom, eu consegui me destacar bem ali com outros colegas que inclusive estão no mercado, o próprio Chico Garcia, o Fábio Almeida, inclusive conosco na Rádio Comunitária, o Barbosa Júnior, enfim, o Marco de Vargas, que começaram a se destacar e cada um foi indo para uma emissora, né, conseguindo atrair o seu público. E aí a Rádio Guaíba me leva, né, o Luiz Carlos Reck me leva em 2005 para a Rádio Guaíba, e é ali que a história, né, que eu vou com uma grande potência do rádio do brasileiro, ali é que começa aí o Fabiano do Brasil ficar um pouco mais conhecido no meio rádio. Sim. Não adianta, toda a história de sucesso, ela tem uma caminhada, ela tem um processo para se viver, ela tem um aprendizado para se viver, né? Eu sei, assim, quando eu vou dar palestras, e eu costumo dizer, quando é gurizada, né? Eu quero ser jornalista, eu quero ser apresentadora. Olha, ninguém começa lá em cima. A gente começa aqui de baixo, produção, aprendendo como é que se faz. Sabe e aí a gente não pode atropelar, porque daí a gente deixa de viver etapas. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai dizer, faltou. E quando você fala isso, Simone, eu concordo plenamente contigo, porque o que aconteceu, né? Eu comecei apresentador de uma rádio comunitária. Quando eu vou para a RGS, eu me destaco, sou o primeiro repórter, né, do esporte. Mas aí, Rádio Metrô também, eu era um dos primeiros repórteres. Quando eu vou para Guaíba, eu vou para a produção. Eu fico 2 anos na produção. Né? Claro que também entrando no ar de vez em quando, mas eu tive que fazer toda essa categoria de base, né? Embora eu ainda não tinha feito jornalismo, tinha o curso de rádio, tinha feito administração, mas não tinha sido jornalista. E foi depois, já trabalhando na Rádio Guaíba, que eu fui cursar o jornalismo mesmo na UBRA. Até então eu era um radialista, com formação em administração de empresas, meio que autodidata, porque eu gostava do que eu fazia, mas que aí, depois, quando eu vou para a Rádio Guaíba como radialista, como produtor, e vou, de fato, exercer a produção. Né? E trabalhei muito de produção, carreguei cabo, puxei cabo, viajei sozinho com equipamento para montar na Bolívia e em outros lugares aí do América do Sul afora, sempre aprendendo, né? Claro. Para depois chegar num nível de ser um apresentador de ponta, numa rádio do tamanho do Maguaíba, hoje na Bandeirantes. Então, a própria Rede Pampa, também tive algumas passagens por lá, no início do processo da Rádio Grenal. Eu considero muito isso quando vejo, e não é uma crítica, é o mercado que está fazendo isso. Eu acredito que todo profissional ele tem que saber que ele precisa entender como funciona o processo, até para ele valorizar quem está com ele na época. Né? Eu sempre falo para meus produtores, eu aprendo com produtoras que eu tenho,
porque eles também me trazem esse novo momento agora, embora alguns tenham aquela ânsia, né, de, eu quero estar no ar, eu quero estar... Calma, É processo. é o processo. É processo. E eu tive uma outra situação que também, acredito eu, estava no sangue, que é a ideia de estar trabalhando no artístico, né, na frente do microfone ou das câmeras, mas também comercializando. Sim, tá Eu no sempre DNA. gostei de vender, tá no DNA Tá no completo, DNA. de fazer uma venda de um patrocínio, uma permuta, enfim, eu sempre buscava isso, né, também, né, de olha, eu tô no ar lá, mas pode me patrocinar aqui, ganhei uma comissão lá e tal. Eu sempre tive isso desde muito cedo, antes mesmo de entrar no rádio, eu tinha essa veia comercial muito, muito forte também. E Né? foi isso também que te levou para o Poa Streaming, né? Sim. Te trouxe, né? O Poa, ele chega no meio da pandemia, né? Sim. A gente tinha um estúdio aqui dentro do Shopping Total, do programa que eu tinha no Canal 20, o Conversa de Bar. Eu brinco que eu deixei o bar, comecei a ficar mais velho, vamos fazer o Conversa de Bar agora num shopping durante o dia. Mas durante a pandemia, nós estávamos aqui no Shopping Total fazendo, né, o programa, e eu vi uma sala em frente, que é a sala onde é o nosso Estúdio 1 hoje, que era da Jovem Pan, que eu havia trazido junto com outros dois colegas, junto com o grupo RS Com, para Porto Alegre de volta, e era ali o estúdio, né, naquele mesmo local, ela fechada. Eu fiz a proposta, né, para diretoria aqui do shopping, vamos fazer uma rua da comunicação, já que estava aquela febre de podcasts. Eu falei, olha, eu não quero fazer podcast. Podcast eu acredito que ele vai ter um pico e vai descer. E foi o que acabou acontecendo depois. Vamos ter uma emissora digital, streaming, que na época não tinha nenhuma no Rio Grande do Sul. Tinha conteúdos espalhados, mas não tinha uma emissora 24 horas por dia, com programação em diversas formas diferentes de conexão, como nós temos hoje. E aí nasce o Poa Streaming também com isso. E, claro, fui nos meus parceiros que já me patrocinavam nos programas fechados, né, que já viviam já ali. Já tinham uma caminhada, já sabiam, já tinham confiança no que tu entregava, porque tem isso, né? Uma parceria é exatamente isso. Essa troca de confiança, de respeito, tu entregar aquilo que tu promete. Né? E sabe, Simone, que ainda esse final de semana eu conversava sobre isso. Uma das coisas que mais me orgulha é quando as marcas são identificadas comigo. Aí eu tenho várias que eu posso dar exemplo, a Kia Motors, a Sicredi, o Instituto Óptico, a Via Condote, né? Lojas e empresas já tradicionalistas, Hotel Araçá, Academia Treinar, que as pessoas me veem para chegar nesses meus amigos, meus parceiros. E aí também um detalhe, eu tenho a satisfação de criar esses laços, não é só uma relação comercial. Sim. Eu tento fazer muito mais do que foi prometido e talvez, não sei, pela minha simplicidade, eu me considero um cara muito simples, embora algumas pessoas brinquem que não, mas eu sou muito simples e quando há essa simplicidade dos dois lados, eu acabo trazendo amigos, amizades para o meu lado. Né? Sim, claro. O próprio Joselito Lacho do Asiana, que é outro grande parceiro, que ele, o próprio Joel do Araçá, o Jefferson Furstanal, o Luciano Diácono, foram aqueles que eu dividi o Protagonista RS, que já esteve conosco lá com o Robson, que também nada mais é do que um grupo de empresários, de profissionais liberais que se tornaram amigos e que querem fazer mais pelo social. E também, é claro, eu sempre brinco, falando a verdade, que não é por acaso que no avião pedem para a gente colocar primeiro a máscara na gente para depois no nosso pessoa do lado. Se tu não estiver bem, tu não vai conseguir ajudar os outros. Então, eu sempre tento fazer isso, né, de trazer pessoas que possam se fortalecer cada vez mais nos seus negócios, nas suas empresas, para que elas também possam ajudar outras pessoas que necessitam. Exatamente isso, né? Eu acho que a vida hoje em dia, mais do que qualquer coisa, é sobre isso também, né? É colaborar com o outro, é trazer para o outro o que tu pode entregar de bom, contribuir de bom e fazer com que o outro também possa crescer, possa evoluir. Eu acho que mais do que nunca a vida é isso. E com um olhar bastante desse aspecto, assim, de vamos crescer juntos. Isso. Acho que esse é um pensamento que eu sempre tive e quem me conhece mais profundamente, né, e mais no dia a dia, vê que eu tenho esse pensamento e isso vem talvez também da própria minha criação, né, do pai, da mãe, dos meus avós. A nossa casa sempre foi a casa que agregou todo mundo, a casa Aquela dos que avós. acolhe. Então eu vejo que talvez isso veio lá de trás e aí, óbvio, depois como a essência ela é trabalhada, ela se mantém e ainda realçada a gente consegue fazer um trabalho ainda maior e eu acredito que a gente
tem conseguido, de uma pequena parcela aí, ajudar um pouco o social, trazer novos talentos misturados com grandes talentos, como falei, inclusive, na tua apresentação aqui no POA, onde traz aqui a Simone Santos com uma carreira consolidada, né, para um espaço que, graças a Deus, também é consolidado, mas com pessoas que estão agora tentando buscar um espaço dentro do segmento que ela é especialista, e essa mistura está sendo muito positiva pelos números que a gente tem Essa rede é obtido. positiva pela troca, né? Exato. Pelo compartilhamento de experiência. Fabiano Brasil, para encerrar, se a tua vida fosse um livro, que título tu daria para esse capítulo que tu está vivendo agora? Agora, o de hoje, eu acho que é realização. Eu sou um cara muito realizado em tudo hoje. Claro que tem muita coisa que eu quero ainda fazer, mas eu fico muito feliz de ver a confiança das pessoas no trabalho da gente, né? As pessoas que a gente agrega, as pessoas com quem a gente consegue ter contato, pessoas que eu admirei muito, me inspiraram muito, hoje são minhas amigas, eu posso poder ter ela do meu lado. E também o fato de hoje, podemos termos aqui uma emissora que agrega tantas pessoas de qualidade inquestionável, com conteúdos valiosíssimos. E os espaços que eu tenho hoje, né, na Rádio Bandeirantes, que é uma das maiores rádios do país, 2 programas diários na Bandeirantes. Eu sonhei minha vida inteira ter um programa de rádio numa rádio comunitária. Eu tenho 2 das principais rádios do país hoje. E sabe, Simone, que isso me faz contar uma história que eu falei para poucas pessoas, que a gente se acostuma com o dia a dia, né? De chegar todo dia para trabalhar, já tem ali a pessoa que faz o teu café. Aliás, um beijo para a Lu Maria, lá na Bandeirantes, que ela vem, já traz a minha água, traz o meu café, um carinho enorme com a gente, nos acolhe. Aí tem a produtora e o produtor que já fizeram um trabalho, entre aspas, braçal para ti, e tu abre o teu microfone para falar numa rádio para quantas pessoas estão ouvindo. Aquilo cai na rotina e muitas vezes eu e as pessoas se esquecem de agradecer. E dia desses veio só um pouquinho, nunca é um saco, nunca é chato de trabalhar, eu amo trabalhar, mas eu preciso valorizar ainda mais de estar trabalhando em algo que é um sonho para muita gente, que já foi meu sonho também. Então, quando eu falo realização, é porque hoje eu tenho uma realização muito grande no meu profissional, sei da minha qualidade, sei da minha competência, sei dos meus defeitos, sei onde eu tenho que melhorar. E isso é outra coisa que eu digo, eu erro todos os dias, eu aprendo todos os dias, e o errado é eu insistir naquilo que realmente eu percebi que eu preciso melhorar e não corrigir isso. Então, eu sou muito realizado neste aspecto, pelo o tamanho que eu acredito que eu tenha hoje no mercado, que talvez seja uma fatia pequena, mas para mim era muito significativa, e de ter uma emissora com pessoas tão bacanas, tão profissionais, que a gente cria laços aqui. Eu amo dizer, né, o Eduardo e o Tavson, que hoje são meus braços direito e esquerdo aqui, eles incorporaram a camisa e mais do que isso, a alma da Apoio Streaming TV. E quem chega aqui, eu fico feliz de ver a alegria que você chega, que o Robson chega, que as pessoas se envolvem no processo e querem estar juntas. E isso, para mim, é o mais valioso. E hoje mesmo, eu vim num evento, encontrei uma ex-apresentadora e que falou: Fabiano, eu estou em tal lugar agora, mas como eu era feliz lá. E isso é muito bom, né? Isso, para mim, é a realização que a gente vê, pô, que legal, a gente criou algo que traz um sentimento, né, que traz mais do que só um trabalho, mais do que só um programa, mas é fazer parte, de fato, disso que a gente criou aqui com muito amor. Eu costumo dizer que o extraordinário acontece todos os dias. É verdade. A gente só tem que ter o olhar atencioso e a presença para identificar isso. É verdade. Na nossa rotina, naqueles que nos cercam. E eu vejo muito doação, sabe? Acredito que a gente precisa se doar mais para as outras pessoas. Eu vejo muito, principalmente na questão dos negócios, nós temos ainda uma mentalidade, principalmente aqui no Sul, eu quero saber quanto você vai ganhar e não quanto eu vou ganhar. E enquanto nós tivermos essa mentalidade, a gente vai seguir patinando. Mas eu tenho percebido várias pessoas que já estão com essa mentalidade do vamos crescer juntos, vamos fazer a coisa acontecer juntos, apostar juntos. E para mim isso é o mais gratificante da carreira, agora com 28 anos de carreira, agora, né, na semana passada, nesse mês praticamente, eu fico honrado assim, de ver e sigo com a mesma alegria de ir trabalhar, de entrar no ar no rádio, saber que tem alguém ouvindo sei lá onde e que eu vou fazer a diferença com aquilo que a gente está informando para ela, né? Isso para mim é fascinante, fora a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, o do meu filho, da minha mãe e da minha esposa já me emociona sempre, porque são
pessoas né, a minha esposa, principalmente a Vanessa, a minha mãe que moram aqui, o meu filho não mora em Porto Alegre, mas a gente se fala todos os dias pelo WhatsApp, enfim, por vídeo. E fora o legado que a gente deixa de orgulho para o meu avô que está com 93, a minha avózinha que faleceu ano passado e que pôde ver o neto dela fazer tanta coisa, e pela alma do pai lá em cima, meus irmãos, enfim, família, amigos, eu sou muito feliz com o meio que a gente conseguiu trazer para perto da gente. E essa é a amorosidade que te acompanha sempre. Verdade. Fabiano Brasil, muito obrigada pela tua participação, por partilhar aí um pouquinho dessa história com a gente. Vamos conversar mais vezes. Foi um prazer muito grande, Simone. Em meu lugar, vou ressaltar, né, a nossa alegria da Apoio Streaming TV, de ter aqui a tua presença, ter o teu talento aqui, né, do Robson, que é um amigo que eu estou fazendo agora, que a gente já encontrou raízes lá no passado. Então, é muito bom ter pessoas que são do mesmo valor que a gente, né, de dar valor às mesmas coisas que nós damos, né, que é amor pelo que se faz pela comunicação, é amor pelas pessoas que se envolvem e realmente buscar um resultado que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E faz. Muito obrigado, Simone. E você é muito bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Eu dando bem-vindo no programa dela. E o Conecta Mais de hoje fica por aqui. Agradeço demais a tua participação conosco. Quero fazer um agradecimento especial às marcas parceiras que estão sempre comigo no meu figurino. A Monarquia, que fica em Farroupilha, na nossa querida Serra Gaúcha, Center Ótica, que está sempre aí com esses óculos maravilhosos compondo o meu look, Trend Hair, que fica em 2 lugares aqui em Porto Alegre, no coração do Menino Deus e dentro do Hospital Ernesto Dornelles, e a Luxor Acessórios, que é quem me empresta aí essas peças maravilhosas de semijoias. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, a gente se encontra de novo por aqui.